Muito boa tarde, ouvintes e internautas da RBA Litoral. Começando agora mais um Conversa de Lulu, uma parceria da RBA com a Lulu Cultural, influencer das nossas queridíssimas Lu Lopes e Lúcia Rodrigues. E a conversa de hoje é com César Roversi. Salve, salve, César, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bom, primeiro eu Legal. gostaria de agradecer o convite aí, super legal. Já assisti o programa lá com o grande amigo, parceiro lá, Tadeu Romano, foi super legal a entrevista. Isso aqui, a ideia é a gente bater papo, conversar mesmo, né? Então vamos lá. Comecinho, como sempre. Eu li que você nasceu em Leme. Leme é ali na região de Araras, não é isso? Exatamente, é ali do lado de Araras, entre Araras e Ribeirão, Araras e Pirassununga, e entre São Paulo e Ribeirão. Que legal, né? Leme, passei muito por ali, que fui muito para Araras e fui muito para a região de Limeira também. Era o caminho passar ali em Leme, né? Sim, E aham. então, agora me conta, como é que foi esse começo? Como é que você começou a tocar lá em Leme? Conta pra gente essa história. Então, eu comecei por causa de bronquite, né? Eu É tenho bronquite, mesmo? na verdade sou asmático. E aí eu fazia natação, eu era bem pequeno, né? Só que a natação ficou cara para a gente pagar, aí meu pai resolveu me colocar na banda, porque na banda tinha um saláriozinho lá. Tá. E aí eu ia tratar a bronquite e ficava lá estudando também música e ganhava um saláriozinho, né? E aí eu comecei com clarinete lá na banda de Leme. E só que isso me pegou muito, né? A questão para mim era a questão da música era muito lúdica. Eu tinha o maior orgulho de tocar na banda, vestir aquele uniforme de Que banda e legal. sair Aham. pela avenida principal, assim, a pé, porque eu morava no centro ali, tudo perto, né? Cidade de 100 mil habitantes. E ia a pé, assim, domingo, 6 horas da tarde, assim, mais ou menos, todo mundo na rua, eu com o clarinete embaixo do braço, tinha uns 7, 8 anos, todo orgulhoso de vestir aquela roupa, assim. Então, para mim era muito lúdico mesmo, né? Eu adorava, assim, mais ficar em casa estudando do que ficar brincando na rua, jogando bola. Tá. Agora, a pergunta que não quer calar, resolveu a bronquite? Em parte, sim. Né? Eu Porque ainda é curioso, né? Um músico de sopro com bronquite, com asma, difícil, né? Sim, exatamente. Da última vez que eu fui no pneumologista, ele falou: ainda bem que você toca instrumento de sopros, porque era para estar pior, Que né? legal. Então, assim, para um asmático, eu tenho um pulmão muito bom, né? Eu tenho um pulmão normal. Agora, para quem toca instrumento de sopro, eu deveria ter um pulmão melhor, mas o fato é que o desenvolvimento da capacidade respiratória quando eu tenho crises, elas não são tão fortes, né? Porque eu já desenvolvi bastante o pulmão. Então, porque é uma questão alérgica, né? Então, a asma vem com alergia, porém eu não perco muito fôlego por conta de ficar soprando isso daqui o dia inteiro, né? Que legal. E aí, vem cá, Leme é a cidade do Proveta também, não é? Ou não? Exatamente, sim. O meu avô, ele foi um dos professores do Proveta quando ele começou a tocar, né? E ele começou. O primeiro professor dele foi o pai dele, depois ele entrou na banda também, essa mesma banda. Que legal. E, e aí depois ele saiu, e eu não lembro mais, né? Eu não lembro dele lá, porque eu não cheguei a conhecê-lo, né? Eu conheci muito depois, mas sempre falava, meu pai sempre falava: ó, você tem que ser que nem o Nailor, porque lá era conhecido como Nailo. Nailor, né? Que é o nome dele. E ele falou: ó, você tem que tocar que nem ele, porque ele é fera, ele é, né? Na época ele usava um termo que chamava cobra, ele é cobra. E tocava meus instrumentos, né? Clarinete e saxofone. E eu ficava com essa coisa na cabeça. Falei: poxa, quem que é o Nailor, né? É, e aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí depois eu fui encontrá-lo, né? Depois em Tatuí, que eu estudei lá também. E agora, depois eu vim para São Paulo e a gente acabou
fazendo vários trabalhos juntos, né? E que sempre foi uma realização, né? Porque tem essa coisa da paixão pelo meu pai, que já é falecido, ele que me levou na banda e tal, e ele falava aquilo. Então tem essa coisa emocional por trás, assim, né? Por ser da mesma cidade também. Sim. Então é muito legal, né? É um orgulho ser de Leme, assim, tão bem representado pelo Proveta, né? Maravilha. E aí, Nica, então você foi para Tatuí também para estudar? Sim, fui para Tatuí, porque era difícil vir para São Paulo. Então, fui para Tatuí aos 17 anos, estudando saxofone, música popular, improvisação. E aí eu fiquei lá 12 anos ao todo, né? Nossa, bastante tempo. Eu entrei com 17 anos, aos 22 comecei 17, 19, isso, 21, 22 eu comecei a dar aula, tive aula com o Vinícius Dorim, aí ele saiu, eu fiquei no lugar dele e fiquei lá mais 8 anos. Aí depois já comecei a vir para cá, para São Paulo e tal, e fui, né, mudando a carreira, assim, né, de lugar, né, de sair de Tatuí, fui vindo para São Paulo até sair de Tatuí de vez. Tá, entendi. E o Vinícius tocava muito, né? Meu Vinícius era Sim, nossa, é um uma monstro. principal referência, né? O Vinícius e o Proveta, as principais referências do saxofone brasileiro para mim, assim. Eu ia te perguntar exatamente isso agora, tá anotadinho aqui. Uhum. As tuas influências, quem são os caras que assim, você já falou Olha, dois. isso, as influências para mim são a primeira influência foi o Proveta, né? Por causa da questão de Leme. Depois foi diretamente o Vinícius por conta das aulas. E nesse tempo em Tatuí eu estudei muito música americana, né? O jazz, os saxofonistas norte-americanos, né? Dos Estados Unidos. E tenho assim o Coltrane, John Coltrane, como o maior representante da minha formação em relação à improvisação, né? Aos materiais de improvisação. Então. Só que depois disso eu fui reavendo as minhas raízes através do meu início lá na banda, né? A Tá. gente tocava muita coisa brasileira, os dobrados brasileiros que são diferentes das marchas, né? Do John Philip Sousa, por exemplo. Os dobrados brasileiros são, né, coisas maravilhosas, Batista de Mello, Jardinópolis, essas coisas. E tocava muito também machixe, choro, polca, tocava carimbó, e eu adorava tocar essas coisas, né? Eram as coisas que eu mais gostava de tocar. E aí, uma vez em Tatuí, eu vi um pessoal, estava muito nessa do jazz, e eu vi um pessoal tocando num bar, e um professor de saxofone, o Hudson Nogueira, tocou muito com o Branco também, lá na Savana, na banda Savana, e o Hudson tocou um choro no saxofone e aquilo me tocou demais, sabe? Eu falei, poxa, eu comecei a relembrar todo esse processo, aí eu fui estudar, reestudar essas coisas e redescobrindo outras referências, né? E aí o Pixinguinha passou a ser a maior referência do saxofone para mim, né? Que se sobrepôs a todas as outras por causa da originalidade do Pixinguinha, né? Porque o Pixinguinha é um cara que ele toca o saxofone como acompanhador, né? Que a flauta do Benedito fica lá tocando e o Pixinguinha fica tocando atrás. E é uma coisa que é difícil você encontrar, porque o sax tenor ele é um instrumento de muita projeção, de muita autenticidade, assim, né? E então é um instrumento solista, né? Só que aí o Pixinguinha ele era tão genial que colocou isso como esse instrumento no contraponto, além de ter uma linguagem brasileira, né, muito bem solidificada, assim, muito bem construída, né? Você não vê o Pixinguinha tocando como os saxofonistas dos Estados Unidos. Você Não. vê algo original ali brasileiro. Aí eu falei, não, é isso que eu estou buscando, né? Então eu passei a estudar o Pixinguinha, a tirar tudo que ele fazia de contrapontos no saxofone, e comecei a misturar com tudo o que eu já tinha feito, né? E isso eu percebi que foi me dando também uma autenticidade diferente da dele. Por isso que ele é o saxofonista mais importante para mim, porque através do Pixinguinha eu consegui construir
a minha própria voz do meu instrumento, né? Que é uma coisa que é muito difícil e muito buscada pelos saxofonistas, né? Ou pelos solistas de jazz. Então, essa foi a minha principal, está sendo e vai continuar a ser a principal referência, né? Que legal do Pixinguinha, né? Porque normalmente quando a gente conversa com saxofonistas, são raros os que acabam lembrando de Pixinguinha, né? O pessoal fala num monte de saxofonista, uma boa parte gringo, e o Pixinga fica esquisito. E como você falou, ele era absolutamente genial, né? Há quem diga que a música brasileira começou ali, né? Uhum. Não, é assim Existe, que faz. mas eu acho que assim teve outro, e olha que curioso, teve outros saxofonistas antes. Eu sempre repito isso depois que eu descobri, né, que foi que o saxofone ele foi tocado no Brasil no mesmo ano que ele foi tocado nos Estados Unidos. Então a primeira vez que o saxofone foi tocado no Brasil foi sem influência norte-americana, foi influência europeia, Sim. né? E isso não dá para negar, teve a influência, mas ele passou um tempo ainda, só depois de 1920 que a gente foi tendo aquela influência das jazz bands, né? Através do saxofone, inclusive, e aí sim teve uma influência muito forte da linguagem dos Estados Unidos. Mas antes disso, né, antes até do Pixinguinha, a gente tem aí um início da escola brasileira de saxofone que ela foi esquecida, né? Ainda mais esquecida do que o Pixinguinha, né? Porque o Pixinguinha ele não é esquecido, ele é como é que eu posso usar? Ele é como se fosse um desleixo nosso, né? Ele é desleixado, né? Por nós. Mas a gente tem agora, todo mundo conhece Carinhoso, por exemplo. Mas outros saxofonistas, como Francisco de Oliveira Lima, ninguém ouviu falar, que foi considerado, ele é um paulista, era um paulista e foi considerado o primeiro solista de saxofone, não que ele tenha sido de fato, mas é que foi encontrado uns 50 fonogramas que ele gravou e foi a primeira os primeiros fonogramas gravados por um solista de saxofone. Olha que Mas legal. Anacleto de Medeiros também tocava saxofone, né? Vários flautistas tocavam e clarinetistas importantes da época do Anacleto tocavam o saxofone, né? Então ele é um instrumento que ele participa. Olha que interessante, o saxofone é um instrumento que participa da formação do choro como gênero, né? E a gente está deixando, quer dizer, estamos tentando resgatar, né? Mas a gente deixou essa história, né, tão importante, meio que isolada, deixada de lado, para consumir uma cultura que, na verdade, não é exatamente nossa, né? Que é uma cultura que, que veio dos Estados Unidos e tal, sendo que a gente tem uma escola antes dessa influência, né? Então, a gente deve resgatar isso daí. O Pixinguinha veio assim, consolidando tudo isso através do choro, né? E isso que é muito legal, que eu acho, assim, no meu instrumento, né? E eu acho também uma pessoa de sorte por ter escolhido o instrumento e ter essa história aí de ter nascido na cidade de um clarinetista e saxofonista como o Proveto, ter tocado numa banda esse tipo de música e depois ver que os maiores músicos do Brasil, da história do Brasil, e um dos mais conhecidos é também um saxofonista, né? Não, super legal. Ô, César, você toca o clarinete ainda? Eu toco clarinete, ele está lá guardadinho agora, mas eu toco um pouco, sim. O clarinete é o seguinte, o clarinete eu deixo ele... E é interessante, como eu comecei com 7 anos tocar clarinete, estudei muito clarinete, eu deixo ele parado lá, mas quando eu retomo, é fácil para eu reaver a técnica, a sonoridade, né? Então, hoje, durante essa pandemia, eu estou estudando muito flauta, que foi um instrumento que eu sempre deixei um pouco de lado, assim. Mas o clarinete, se aparecer algum trabalho para fazer, eu pego uma semana antes aí e consigo, dependendo do nível do trabalho, eu consigo tocar bem Legal. ainda. Diz uma coisa, a vida inteira eu toquei com flautistas, né? E alguns tocavam saxofone também. E tinha uma reclamação que era assim recorrente de muitos, né?
que era difícil você ficar passando de um para o outro por conta de embocadura, de sonoridade. Então, eu via muito essa coisa. Pô, se eu toco muito sax, o som da flauta fica feio. Se eu toco muita flauta, depois eu não consigo. Como é que é para ti isso? Então, para mim é bem complicado isso, porque eu comecei com clarinete, fui para o saxofone, depois fui tocar flauta. O saxofone, você tem que tocar com muita projeção, com muito ar, né? Um volume do ar muito grande. A flauta já é o contrário, né? É bastante pressão, mas é o volume do ar pequeno. Então, quando você passa de um para outro, eu sinto dificuldade. Agora, tem músicos que não têm dificuldade nenhuma. Por exemplo, o Eduardo Neves, que é um flautista, né? Ele estudou flauta com copinha, né? Então, Só o isso. instrumento dele o instrumento dele primeiro foi a flauta, né? Então ele pega o saxofone e pega a flauta como se nada acontecesse. E uma outra pessoa também que tem essa desenvoltura, que já é mais novo do que o Eduardo Neves, é o Dudu Oliveira. Ele também, né, só não estudou com copinha, mas ele começou com a flauta, toca a flauta super bem, assim, é um monstro. Toca saxofone também. Além disso, ele toca pandeiro, o Dudu ele toca pandeiro, Tem o, tem o Carlos Malta também, que parece outro maluco, né? Que ele vai trocando de flautas e de saxofone, e vai embora. o Carlos Malta já é um caso à parte, porque é tudo, né? Uma vez eu vi ele abrindo, faz um tempo isso, eu vi ele abrindo o estojo dele, assim, eu vi até um oboé lá, eu falei, cara, né? Então ele é um instrumentista das madeiras, né? Toca tudo, só não vi ele tocando fagote, mas tinha lá um monte de coisa e tal. Aí é um caso à parte, né? Roberto, você diz uma coisa. Você compõe, né? Compõe também, Então, você arranja sim, e você toca. O que sim. te dá mais prazer fazer? Tocar, compor, arranjar, É tocar. tocar. Tocar, assim, de todos, o que me dá menos prazer é o arranjo. Isso é ainda penoso para mim, né? Porque, por exemplo, eu arranjo, mas eu não faço arranjos para grupos muito grandes. Por exemplo, orquestras sinfônicas, bandas sinfônicas, assim. Mas até Big Band dá para fazer. Agora, para mim, a composição e aonde eu trabalho a composição, que são os meus grupos, e no meu trabalho solo, eu já vejo a composição como um arranjo, né? Então, nesse âmbito um pouco menor, aí já não é quando quando o arranjo já vai fazendo parte da composição, aí realmente é um prazer. Mas eu percebo também que eu gosto de tirar som das coisas, né? Então, por exemplo, eu sempre estou com a flauta do lado aqui. E aí, quando eu estou fazendo alguma coisa, a cabeça dá uma esquentada, eu pego, faço umas coisinhas na flauta. Então, isso me dá muito prazer, né? E outra coisa dentro da música que me dá muito prazer é a improvisação, né? O fato de você criar as coisas na hora ali. E muito dos meu tempo de estudo é em relação à improvisação, porque eu acho isso, né, gostoso, bonito. Por outro lado, quando eu sento para compor, não é uma coisa que me faz falta, muita falta, mas quando eu sento para compor também me dá um prazer. Mas se eu ficar sem tocar, sem pegar muito no instrumento, aí isso me faz falta mesmo. Isso é onde eu me encontro, assim, né? Eu acho sempre curioso isso, né? Que cada um acaba tendo uma pegada diferente nessa onda, né? Não, eu quero tocar, não, eu quero arranjar, não, eu quero compor. E tem gente que quer fazer tudo, né? E Uhum. que efetivamente consegue fazer tudo, né? Assim, para mim é bem doloroso, mas o que eu acho mais legal é assim, por que eu gosto de improvisar, né? Porque eu sinto prazer em ouvir um determinado som que só eu vou ter na cabeça, né? Não é um egocentrismo, mas é uma coisa assim, às vezes você está ouvindo alguma coisa, é bonito, mas você fala, pô, podia ir por ali também. Então, o ato da improvisação, você pode ir por um caminho que só você vai escolher, Sim. né?
E a composição também. Então, o lance de compor, eu acho muito bacana, porque você acaba colocando a sua sonoridade de uma maneira 100% ali, né? Não só quando você toca, mas também quando você compõe, né? E quando isso se junta, aí eu acho que é uma coisa onde a gente consegue fazer as coisas bem. Eu com composição e tocar, até aí vai, mas tem gente que tem isso com arranjo também. Então, cara, é isso, né? Toca vários instrumentos, compõe e faz o arranjo, mas isso tudo com esse prazer, e nada é um empecilho, né? Nada é uma coisa muito dolorosa para fazer, assim, né? Então, quando isso, né, se une, aí diz muito da individualidade musical de cada um, né? Então, a gente tem que conhecer os nossos limites também, até onde a gente pode ir e até onde pode ir fazendo bem, né? Claro. Diz uma coisa, fala um pouquinho para a gente do teu disco. Eu vi que tem um monte de gente legal tocando, o Rodrigo Castro, Proveto, Carrasqueiro, Jean Correia, né, direção do Zé Barbeiro. Fala para Sei. gente. Essa direção do Zé Barbeiro foi uma coisa assim, cara, que o Zé Barbeiro, assim, eu tenho como um mentor para mim no choro, né? É o cara que eu mais aprendi, assim, né, a tocar choro de todas as maneiras. E os caras, na época, né, os moleques, eles eram o pessoal assim da turma ali, e eles, nossa, eles aprontavam muito. Eu pensava assim, cara, eu não vou conseguir, né, fazer esses caras tocarem, né? Eles vão ficar lá brincando, zoando, tudo na gravação. E era o projeto de Proac, tinha que entregar, tinha tempo, um negócio de dinheiro. Aí eu falei, ô Zé, vai lá dar um jeito nesses meninos aí, né? E, e aí a ideia é exatamente do Pixinguinha, né? Colocar o contraponto do Pixinguinha é, em arquétipos harmônicos mais sofisticados. Porque uma outra referência que eu tenho também, que é muito evidente na minha música, é o Hermeto Pascoal, né? E aí essa harmonia do Hermeto, ela é muito forte para mim. Então eu gostaria de fazer, né, essa fusão. Então eu chamava as pessoas para tocar, para eu poder fazer os contrapontos em cima dessas harmonias mais sofisticadas, né? E além disso, queria colocar o Pixinguinha além do choro, mas também fazendo esses contrapontos em outros ritmos, como baião, como frevo, né? Porque é uma coisa tão importante, tão genial para a música brasileira, que só ficar no choro talvez seja uma coisa limitadora. Então, expandir isso para outros arquétipos harmônicos, para outros ritmos que não sejam choro, essa foi a minha tentativa, né? E aí eu convidava pessoas para poder fazer a melodia e também com suas composições, porque eu queria realmente expandir essas limitações, não que seja limitado, mas depois do Pixinguinha ninguém fez um disco de contraponto. Tipo, eu sou sax tenor e eu vou fazer um disco e eu vou ser o contrapontista. Não. Depois do Pixinguinha isso não aconteceu. E eu acho que isso tem que acontecer. Então, eu chamava as pessoas com suas composições para misturar as sonoridades das composições e eu poder ficar fazendo os contrapontos para as pessoas solarem, né, no meu trabalho, porque essa era né, a minha intenção. E aí eu convidei o Proveta, né, por razões óbvias que a gente já falou aqui, e o Carrasqueira, que também é um cara que eu sou fã demais, e eles toparam e tem duas composições, né, uma do Proveta, uma do Carrasqueira, tem uma do Zé Barbeiro também, e a gente bate esse bolão lá, que para mim foi uma coisa muito legal, né? E o Rodrigo, que é o parceiro, né? O Rodrigo é outro cara que, na questão de sopro, de linguagem, de choro, assim, foi um cara que eu aprendi demais, assim. Rodrigo é outro que toca muito. Fala para a gente, diz uma música desse disco para a gente tocar, para a gente tocar aqui no Eu gostaria de tocar Coquinho, porque o Coquinho. Coquinho tem uma história especial, que é o seguinte: o Coquinho é o jeito que os lemenses foram apelidados, né? É mesmo?
Então o apelido do Lemência é Coquinho, para os ararenses, os caras de Pirassununga e tal. E, né, tem uma história curiosa que é o seguinte: quando o Proveta foi participar, ele estava com muita complicação lá, questão de tempo, e ele falou: cara, eu não sei se eu vou conseguir compor. Aí eu falei: não, não tem problema. Aí eu levantei assim e falei: pô, vou compor uma música pra gente, né? Aí, especialmente para a ocasião, né? Aí eu falei: pô, dois Lemência ali tocando junto, vai chamar Coquinho, né? E ele fez um solo de clarinete lindo. Maravilha. Então, antes da gente ouvir o Coquinho, fala um pouquinho dos sopros que você fez no Viva Divina. E você está com um curso de saxofone novo, é isso? Isso, exatamente. O Viva Divina, cara, eu fiz tanta coisa no Viva Divina que eu nem lembro mais, porque Toquei foi. tudo. Então foi. Tudo. Ó, eu sei que eu gravei clarinete, gravei flauta, gravei os 4 saxofones, e foi assim uma experiência super legal, porque o Tadeu escreve muito bem, né? E ele falava assim: pô, eu nunca escrevi para barítono. E aí eu fui ver e estava perfeita a escrita para barítono, né? Tudo soando muito bem e tudo muito balançado, assim, poder tocar nesses arranjos, essas músicas, né, com todo esse pessoal, né, de primeira, soando do jeito que soou, nossa, para mim foi uma coisa maravilhosa, assim. E teve uma situação especial que foi um solo de clarinete que eu gravei no clarinete. Eu falei: Tadeu, é o seguinte, cara, não vai dar. Para solar no clarinete, o tom era super difícil, eu vou fazer no soprano mesmo, tudo bem? E aí eu fiz um soprano e era só sax, voz e eu não lembro se era violão ou piano, acho que era piano. Que foi uma coisa super legal também, porque ele não escreveu nada, ele só falou assim: ó, toca aí. Eu falei: não, beleza, então. E muito bacana esse projeto. Maravilha. Então, ó, antes de você falar do saxofone, do curso, Uhum. vamos ouvir então o Coquinho.
Então vamos lá, bem legal o tema Coquinho, que vocês ouviram aí agora, do César Rovers. O disco é Entre Linhas, não é isso? Isso, Entre Linhas. Muito bacana. Agora, fala pra gente do curso de saxofone. Então, eu tô nessa pandemia aí, né? Eu tive oportunidade de fazer uma coisa que já estava nos meus planos há uns 2 anos já, que era um curso de saxofone sobre música brasileira e especificamente sobre linguagem do choro, né? Então, estou fazendo, vou lançar hoje, está saindo no ar e, aliás, amanhã, né? E vai ser um curso especificamente de linguagem para saxofone, mas também para outros instrumentos de sopro também. E por que eu tive essa ideia, né? Porque a gente precisa valorizar muito a música brasileira e a gente está indo para um caminho diferente. O instrumentista de sopro está indo para um caminho diferente desse, né? Então, a gente tem uma grande oportunidade de tocar como ninguém no mundo toca, que é como brasileiro. E quando você sai do país, qualquer lugar que você vai, quando as pessoas veem que você é brasileiro, elas pedem para tocar música brasileira. E a gente, né, muitas vezes a gente pega, toca uma bossa nova como um músico dos Estados Unidos tocaria. E eu acredito que isso, né, tem que mudar, que a gente pode tocar como qualquer nação do mundo, mas que a gente precisa, né, do nosso sotaque no nosso instrumento. Então, foi uma forma que eu achei de poder disponibilizar, né, esse conhecimento que eu fui adquirindo através de tantas pesquisas, né, sobre o saxofone no choro, e que, né, estou disponibilizando agora online aí, que é uma forma que eu achei para poder fazer o curso, também de uma forma das pessoas poderem consumir também nessa época onde todo mundo precisa ficar, né, enclausurado aí dentro de casa. Que legal isso. E porque assim, eu, por exemplo, eu sinto muita falta dessa coisa da escola brasileira mesmo, né? Da linguagem brasileira, do sotaque brasileiro na música. A gente, às vezes, vê o pessoal improvisando e é a linguagem americana, norte-americana, né? É a linguagem do jazz, não é a linguagem do samba, não é a linguagem do choro, é diferente. E isso faz falta, faz uma baita falta. E a onde... proposta desse... Oi, não, diga. A proposta desse curso é por isso que é na linguagem do choro, né? Não é para você ir lá e sair tocando um super repertório de choro, mas é para você aprender a linguagem do choro, né? E poder aplicar isso aonde você quiser, né? Que é justamente essa falta que a gente, né, que você está falando aí, que eu também sinto e sempre senti, né? Principalmente no saxofone, né? Que legal. E onde que o pessoal vai poder assistir? Como é que faz para entrar em contato contigo? Como é que a gente vai achar esse curso de linguagem brasileira do saxofone? Eu tô nos meus canais, né? O meu canal vai ter acesso pelo meu canal de YouTube, pelo meu canal de Instagram e o meu canal de Facebook, minha página de Facebook. E lá vai ter, a gente está fazendo bastante propaganda, então através desses canais sempre vai ter um link lá disponibilizado para ser direcionado à plataforma do curso, né? A como ele funciona e tudo mais. Então é só entrar no meu canal, além do curso, né? Vai ter mais um monte de informação, que eu também estou com uma série de lives toda semana, terça-feira, todas as terças às 19 horas, eu faço uma live, às vezes é com convidado, às vezes é sobre conteúdo, sobre sempre linguagem do choro ou da música brasileira, né? E tá tudo salvo nos meus canais lá, é só acessar, tem bastante informação. Maravilha. E acabou de aparecer aqui do lado assim da tela, as Lulus vão divulgar. Muito obrigado, isso é super importante. César, que legal, cara. Muito bom conversar contigo. Já te conhecia de nome, mas a gente nunca tinha
tinha falado, e quando fala a primeira vez é online, né? Sim. Mas muito bom. Já achei o teu disco aqui, vou colocar na nossa programação, porque aqui a gente, como a Rádio Brasil Atual de São Paulo, a Brasil Atual Litoral é o mesmo lema, né? As músicas que as outras não tocam. Só que, assim, aqui o pessoal deu o azar de ter um músico com o microfone e programando, né? Então, tem música instrumental toda hora. Deu Toda hora. sorte, então. Isso é uma Toda hora. baita sorte, Pois nossa. é. Então, o teu disco já vai entrar para a lista aqui dos que para a playlist da rádio, e isso vai ser bem legal, né? Para a gente poder também divulgar mais esse trabalho legal. E para a gente encerrar, então, escolhe mais uma música aí do disco, que eu vou encerrar com música. Então, eu gostaria de escolher uma outra música agora do Proveta, Então tá. que né, tá no disco, que ele fez também por causa de Leme, né, chama Misto Quente, por causa de uma história que ele tem com o Misto Quente lá, e foi uma coisa muito interessante, porque ele chegou para gravar, eu falei, porra, mas e o clarinete? Ele falou, não, é tenor. Aí eu falei, mas e eu? Ele falou, é tenor também. Então são dois tenores, né? Que legal. Ele e eu tocando tenor, e é muito legal, porque essa música explica muito também o nome do disco, né? Entre linhas, porque os dois tenores ali, uma hora um está fazendo a melodia e o outro faz o contraponto, depois a gente inverte e fica essas coisas entre as linhas, né? De contraponto e de melodia com dois instrumentos, o mesmo instrumento tenor. Então, é uma música que eu acho muito legal. Legal. Então vamos. Misto Quente. Já teve coquinho, agora o misto quente. Pois é. Só que não sei em Leme, mas aqui no litoral, coquinho era uma cachaça que a gente tomava aqui, muito boa. Sim, eu conheço a cachaça coquinho, mas lá é por causa, lá na cidade tem muitos, agora não tem mais, né? Mas na época que nos apelidaram de coquinho, tinha muito aqueles coquinhos que dá aquelas palmeiras que dão aqueles coquinhos pequenininhos, assim, Uhum. sabe? Então ficava tudo cheio de coquinho pelo chão, assim, aí, né, não foi por causa da cachaça, mas lembro que tem uma cachaça sensacional também, Ah, vários é? alambiques lá, assim, você vai lá, tem tem um alambique lá que a serpentina, ela passa para resfriar num córrego, de um Ah, córrego pequenininho que fica no quintal do cara que faz a cachaça. terei É que ir a Leme. sensacional. Terei. Agora você me pegou. Vou ter. Eu sempre passava pela estrada, agora eu vou ter que entrar. Uhum. Não, entra que tem bastante alambique lá e é uma cachaça boa, viu? Então, legal. Muito obrigado, César Roversi. Os microfones são seus. Quando tiver alguma coisa para divulgar, fala que a gente manda bala aqui. Tá, muito obrigado aí, parabéns pelo programa. Fiquei muito feliz de participar aí a convite de vocês todos, das Lulus. E vamos continuar com esse programa aí. Já estou também na minha lista aí de sempre acompanhar, porque é muito legal. A gente precisa disso, de todas essas atitudes de som que a gente puder divulgar. Isso está valendo, porque a gente está numa situação complicada que o mundo precisa da arte e da Pois é. cultura. Maravilha. E assim que passar essa coisa toda, depois vamos armar com as Lulus e a gente fazer um som todo mundo junto ao vivo. Opa, tamo Né? aí. Grande abraço! Abração para vocês.